Nosso Deus é um Deus que quebra expectativas. Você crê nisso? Senhor Deus Pai, que nós possamos entender as Tuas palavras. Usa-me, Pai, para que o Teu nome ele seja glorificado. Espírito Santo, fala através de mim, que não sejam as minhas palavras, mas as Suas palavras. E que pessoas sejam impactadas, Senhor Deus, pelo que o Senhor tem a dizer. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Senhorita do Século XXI, onde eu falo um pouquinho sobre a minha vida, minhas experiências com Deus, aprendizados, dúvidas, crises existenciais, um pouco de tudo. Caso você não esteja com o seu café pronto, dessa vez o meu é pretinho. Caso você não esteja com o seu café, pausa esse vídeo, vai lá, faz seu café e vamos ao assunto de hoje. O assunto de hoje é muito especial para mim, porque foi algo que, notadamente, foi uma experiência com Deus para mim. Essa semana, acho que foi anteontem ou no começo da semana, eu não lembro direito, mas eu fui dormir orando e pedindo a Deus pela palavra que eu daria no episódio de hoje. E hoje não seria essa palavra, seria outra palavra. Então eu fui pensando no que eu iria dizer, nas coisas que eu iria mencionar, nos versículos, enfim. Eu fui dormir pensando nisso e orando para que o Senhor me usasse para falar nesse episódio. No entanto, eu acordei com algo muito claro na minha mente. E eu não estava sonhando sobre isso, porque eu lembro do sonho, foi um sonho bem caótico em falar nisso. Existiam formigas falantes e um sonho muito nada a ver, mas eu acordei com uma palavra do Senhor na minha mente e um versículo bíblico específico que tá lá em João. Eu tô com a minha colinha, se vocês virem eu olhando pra baixo é porque eu estou olhando ela. E esse capítulo, esse versículo que Deus falou comigo está lá em João 5, de 1 a 15, e fala sobre o tanque de Betesda, o enfermo no tanque de Betesda. Esse capítulo, para nós contextualizarmos um pouco, fala sobre um enfermo que estava doente há 38 anos. E quando Jesus ouviu falar sobre isso, ele foi ao encontro dele para que ele fosse curado. Só que esse enfermo estava no tanque de Betesda. O tanque de Betesda era um lugar, era como se fosse, não era um lago, mas era tipo uma piscina, de que tempos em tempos, na Bíblia conta, que um anjo descia e agitava as águas do poço. E quando essas águas eram agitadas, o primeiro que pulasse para dentro do poço seria curado. Esse é o contexto. Então Jesus chegou e perguntou ao enfermo: você gostaria de ser curado? E o enfermo, ao invés de falar sim, eu gostaria, ele disse assim: eu não posso porque não tem ninguém que me jogue no poço. E é bem aí que eu gostaria de falar com você. Eu achei tão incrível porque o nosso Deus é um Deus que quebra expectativas. Você crê nisso? Quando Jesus perguntou para esse enfermo se ele gostaria de ser curado, e ele respondeu: eu não posso porque não tem ninguém que me jogue no poço. Ele estava tão aficionado, o enfermo, nessa ideia de que ele só poderia ser curado por essa maneira, que quando Jesus perguntou isso para ele, ele respondeu o jeito que ele imagina que ele fosse curado. E às vezes a gente se comporta que nem esse enfermo. Nós temos a nossa própria perspectiva de como as coisas deveriam se resolver. Às vezes nós temos um problema ou uma doença e nós temos isso de que as coisas elas devem ser resolvidas do nosso jeito. As coisas elas devem caminhar conforme nós achamos que elas devem caminhar. E Deus é um Deus tão incrível que Ele faz coisas maravilhosas e Ele não se move do jeito que nós imaginamos que Ele deveria se mover, mas Ele, para cada pessoa, Ele tem um jeito único de falar com ela, de
fazer milagres, e Deus, ele tem um milagre na vida de cada um. E ele se move não do jeito que a pessoa acha que deveria se mover, ou que a pessoa acha que deveria ser resolvida aquela situação, mas ele tem um jeito de resolver a situação, ele tem o próprio jeito de se manifestar. Jesus, ele não queria jogar o enfermo na água para que a água curasse o enfermo, mas ele queria curá-lo do jeito dele, e o jeito dele foi falando para o enfermo: se levante, pegue sua maca, e você foi curado. E ele foi curado no mesmo instante. Você pode imaginar isso? Ele foi curado na hora. Ele passou 38 anos doente, e simplesmente com uma palavra do Senhor, ele foi curado. Quão especial é isso? Quantas vezes nós queremos ter o nosso próprio controle das nossas vidas, e a gente acaba por tantos anos insistindo na força do nosso braço. Não, é desse jeito, e a gente se esforça, se empenha, e no final não é resolvido, porque as coisas não são resolvidas do jeito que a gente imagina, mas do jeito que Deus deseja resolvê-las. E isso é tão especial, e Deus me ensinou algo através dessa mensagem, que nós precisamos pedir a Deus para que nós possamos enxergar as situações do jeito dele, que nós possamos pedir, que eu e você aprendamos a pedir: Senhor, me dá os seus olhos, porque eu quero ver a situação através dos olhos de Cristo. Senhor, me dá o seu entendimento, me dá a mente de Cristo, para que eu possa passar a olhar a vida, a entender a vida com a mente de Cristo. Romanos 12, ele fala, essa passagem fala acerca da renovação da mente, e o quanto isso é importante. E eu acredito que a renovação da mente é muito importante. Quando a gente transforma a nossa mente, o Espírito Santo, ele nos ajuda a transformar, porque na Bíblia fala que o Espírito Santo, ele opera e ele realiza nas nossas vidas. Então, quando você pede: Espírito Santo, transforma a minha mente, me ajuda a transformar a minha mente, caminha comigo e transforma a minha mente. Quando nós temos essa mente transformada, nós passamos a ver a vida com outros olhos. Nós passamos a viver a vontade de Deus. Nós passamos a entender que as coisas, elas não se movem de acordo com o nosso entendimento, ou de acordo com o que eu acho que deve acontecer, com o que é correto, mas nós entendemos que o agir de Deus é o necessário, e que Ele que deve ser, que deve acontecer. É Ele que deve agir, e que nós devemos abrir as nossas vidas para deixar Cristo agir. Então, foi essa a palavra de hoje, é um pouquinho mais curtinha. No vídeo passado teve 21 minutos, não sei como eu consegui falar 21 minutos seguidos, mas eu creio que Deus tem me levado a pensar mais sobre Ele nesses últimos dias. E Deus tem me despertado para que eu seja um vaso na mão dele. E eu quero que você entenda que Deus também está te chamando para ser um vaso na mão dele. Deus quer te usar e levar a palavra dele através de você a outras pessoas. E eu tenho aprendido a ser um vaso na mão dele. Eu tenho entendido que, apesar das minhas dificuldades, apesar dos meus afazeres, das minhas coisas, das minhas responsabilidades, eu tenho que me permitir ser um vaso nas mãos dele, para que ele me use. Então se permita ser um vaso e peça para que Deus renove a sua mente, renove o seu olhar, para que você passe a enxergar o agir dele e o modo em que ele quer operar, e que você esteja disposta a deixar que as coisas se resolvam não através do seu jeito, porque eu sei que é difícil. Eu sou uma pessoa que gosta de controlar aquilo que me é possível. Então, o meu quarto, eu deixo a organização dele do jeito que eu gosto, as minhas coisas, os meus afazeres. Eu tenho várias to-do lists, eu tenho vários cadernos. Esse caderno é pra isso, esse caderno é pra aquilo. Aqui estão as minhas roupas de manga longa, aqui estão os meus vestidos. Pra quem é nesse nível, assim, de um tanto controladora, é difícil da gente permitir o agir de Deus, que é diferente do nosso agir. Mas que
Peça a Deus que Ele renove a sua mente e que você possa permitir o agir dele na sua vida. E então a sua vida será uma forma de glorificar a Deus. A sua vida trará glórias a Deus. E eu acredito, apesar do texto não ter dito, que através do testemunho daquele enfermo, que acredito que ele seja paralítico. Na minha Bíblia diz enfermo, mas eu já vi várias pessoas dizendo que ele era paralítico. Mas enfim, através da vida daquele enfermo, muitas pessoas foram levadas a Cristo pelo testemunho dele. Então ele passou 38 anos enfermo e ele foi curado. E quando ele foi curado, a vida dele passou a ser uma forma de glorificar. Foi um sacrifício agradável a Deus. A sua tristeza, a sua doença, a sua dificuldade não é em vão. Deixe que o agir de Deus faça da sua tristeza um testemunho, que você lá na frente irá glorificar a Deus e contar com a alegria o que Deus fez para você. Foi esse o episódio de hoje. Espero que você tenha gostado. Esse episódio também está disponível na plataforma da Spotify como um episódio do podcast Senhorita do Século XXI. Então dá uma passadinha lá e espero que você passe aqui no canal para nosso próximo vídeo. Se inscreva, dê um like e é sobre isso. Tchau!